Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Estava aqui finalizando uma caminhada de 6 km na Avenida Raul Lopes, com ao fundo aí a ponte estaiada aqui de Teresina. Utilizando máscara, devidamente utilizando máscara, e não é pelo fato de eu ter tido Covid-19 e ter curado a Covid-19 há mais ou menos 2 semanas atrás, que eu vou relaxar na utilização da máscara, porque a gente tem que ter fundamentalmente empatia. Eu não vou chamar ninguém de idiota porque está cobrando que eu utilize máscara, mesmo eu tendo tido Covid-19 e tendo curado a Covid-19, porque eu não sei se eu posso ter uma recaída, uma recidiva e possa voltar a transmitir essa doença para alguém. Então nós temos que ter fundamentalmente empatia e dar exemplo para que a gente consiga controlar o espalhamento do coronavírus. E em função de algumas pessoas aqui no canal terem pedido para que eu esclareça um pouco a polêmica sobre a eficácia, a divulgação da eficácia da Coronavac, eu nem ia gravar vídeo hoje, mas em nome da disseminação de notícias com base científica, nesse momento em que as notícias falsas e as notícias fantasiosas se espalham com muita velocidade, eu resolvi, nesse pequeno intervalo após a minha caminhada de hoje pela manhã, gravar esse vídeo e disponibilizar aqui algumas informações para vocês. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor do curso de medicina da Universidade Estadual do Piauí. Se você está passando aqui pelo canal e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal e quero agradecer aqui aos quase 9.000 inscritos no canal Conversa do PH. Pois é, gente, e antes da gente começar propriamente a falar da eficácia da Coronavac, eu queria lembrar para vocês que a eficácia é uma medida científica, é uma medida estatística em números percentuais que vai dar o grau de importância dessa vacina ou da vacina que está sendo medida a eficácia, mas fundamentalmente vai nos passar uma informação de qual deve ser a cobertura vacinal, ou seja, quantos por cento da população deverão tomar a vacina para que essa eficácia de fato seja comprovada. E um número muito importante, que é um ponto de partida para se compreender isso, é o tal do R0, que nada mais é do que a taxa ou número básico de reprodução do coronavírus. No caso, o R0, por exemplo, do coronavírus é 2, já foi calculado em 2. Isso significa dizer o quê? Que cada pessoa doente com a Covid-19 consegue transmitir o coronavírus para 2 outras pessoas, para até 2 outras pessoas. Se nós, por exemplo, compararmos o R0 da Covid-19 com o R0, por exemplo, do sarampo, o R0 do sarampo é 14, isso mesmo. Isso significa que cada pessoa com sarampo pode transmitir essa doença para até outras 14 pessoas. Note que o sarampo, portanto, é uma doença muito mais infecto-contagiosa do que a Covid-19. E qual é a importância de se saber esse R0 no momento de se calcular e se divulgar a eficácia de uma vacina? Baseado nesse R0, a OMS, o FDA e a própria Anvisa admitem que, como o R0 para a Covid-19 é de 2, é necessário que uma vacina tenha uma eficácia de pelo menos 50%. Isso significa dizer o quê? Que se nós vacinarmos toda a população de um país, a vacina com eficácia mínima de 50% terá imunizado metade dessa população. Ora, a metade de 2, que é o R0 da Covid-19, é 1. Isso significa que para uma vacina com nível de eficácia 50%, que é a eficácia mínima exigida, repito, pela OMS, pelo FDA e pela Anvisa, quando uma população do país for vacinada, a pessoa que tem Covid-19 só transmitirá essa doença para no máximo uma outra, porque a outra metade está imunizada pela vacina de 50%, já que você vacinou toda a população. Agora, é importante compreender que há uma relação entre o nível de eficácia da vacina e a taxa de cobertura da população. Uma vacina para a Covid-19 com eficácia mínima de 50%, nós teremos que garantir que quase 100% da população seja vacinada com essa vacina para que metade dessa população esteja protegida, esteja imunizada. Ou seja, quando uma pessoa tiver Covid-19 que for entrar em contato com outras pessoas, ela transmitirá a doença no máximo para uma outra, já que a outra metade está imunizada pela vacina.
No caso de uma vacina, por exemplo, que tem um nível de eficácia superior a 90%, como é a vacina da Pfizer, como é a vacina da Moderna, como é a própria Sputnik V, que já foram divulgados dados de eficácia superiores a 90%, estima-se que a cobertura vacinal de uma população com essas vacinas deva ficar entre 55% e 65%. Então note que quanto maior a eficácia, menor a necessidade de cobertura vacinal ampla. Quanto menor a eficácia de uma vacina, maior a necessidade de uma cobertura vacinal ampla. E para tudo isso também tem que ser levado em conta o R0, que no caso da Covid-19 é de 2. Bom, se nós compararmos, por exemplo, com o sarampo, que tem um R0 de 14, ou seja, cada pessoa com sarampo transmite a doença para até outras 14 pessoas, estimou-se que uma vacina para o sarampo só poderia ser considerada eficaz se ela tivesse uma eficácia acima de 92% e nós garantíssemos acima de 95% a área de cobertura, a população de cobertura sensível ao sarampo. Então, note que quanto maior o R0, maior deve ser a eficácia da vacina e maior deve ser a cobertura populacional com essa vacina. O Brasil implantou há mais de 40 anos o seu PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, que é exemplo para o mundo inteiro, e o Brasil conseguiu, de lá para cá, historicamente, coberturas vacinais acima de 95% para a população alvo. Graças a isso, o Brasil conseguiu em 2016 erradicar a poliomielite. Nós perdemos esse certificado da ONU e da Organização Mundial da Saúde em 2018, porque voltaram a aparecer casos de poliomielite no Brasil em função da baixa cobertura vacinal. As campanhas contra as vacinas têm crescido bastante e no governo Bolsonaro, por exemplo, em 2019, apenas 50% de nossas crianças foram vacinadas contra a poliomielite, isso mesmo. E agora em 2020, as estimativas apontam para que apenas 45% das crianças brasileiras foram imunizadas contra a paralisia infantil. Então isso é muito triste, isso faz com que haja uma condição ambiental propícia ao vírus da poliomielite voltar para o Brasil e possa voltar a mutilar as nossas crianças. A mesma coisa aconteceu com o sarampo também. O sarampo está voltando, está começando a aparecer casos de sarampo pelo Brasil e a cobertura vacinal baixa é a grande explicação que nós temos para essa volta dessas doenças que tinham sido erradicadas de nosso país. De tal maneira que eu queria dizer para vocês o seguinte: não importa se a Coronavac vai ter uma eficácia de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%. Isso vai ser divulgado no início de janeiro. O que importa é que com base na eficácia da Coronavac, nós saberemos qual é o percentual da população que terá que ser imunizada para que a Coronavac possa surtir algum efeito. E aí é muito importante aquilo que eu venho insistindo aqui no canal sobre empatia. Nós precisamos ter empatia, nos preocupar com o próximo para que nós possamos vencer a pandemia e essa vitória da pandemia represente inclusive um ganho pessoal para nós mesmos. De nada adianta nós termos uma vacina contra a Covid-19 e a maior parte da população não aderir à campanha de vacinação. Agora, o Brasil vive um cenário muito preocupante. Por quê? O nosso presidente é um negacionista, ele falou que a doença era uma gripezinha, falou que todo mundo tinha que pegar a doença e é assessorado pelo deputado Osmar Terra, que diz que nós vamos alcançar a imunidade de rebanho quando 70% das pessoas no Brasil contraírem a Covid-19 e curarem da Covid-19 com um saldo de aproximadamente 2,5% a 3% de pessoas mortas. Nós já vamos, segundo o ex-ministro da Saúde, Nelson Tait, com possivelmente 230 mortos de Covid-19 no Brasil. Isso porque existe subnotificação. E o exemplo que o presidente da República e os seus seguidores dão nas redes sociais semanalmente, quase que diariamente, faz com que algumas pessoas desacreditem na vacina, plantem notícias conspiratórias, teorias conspiratórias. Alguns chegaram a dizer aqui no canal que esses números de Covid-19 estão superestimados, que existem médicos colocando no atestado de óbito que as pessoas que morreram de gripe ou outra doença morreram na verdade de Covid-19. Gente, nós não podemos acreditar que os nossos médicos que estão sacrificando suas vidas
sacrificando o convívio com as suas famílias, estejam aderindo a uma teoria conspiratória para fraudar atestados de óbito, colocando lá como causa de morte Covid-19, quando na verdade não foi. Nós temos que bater palma para nossas equipes médicas, de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, enfim, profissionais da saúde, que estão morrendo, estão arriscando suas vidas na linha de frente de combate da pandemia e não fraudando atestado de óbito para maquiar números. Isso é uma baita irresponsabilidade e é um baita desrespeito aos profissionais de saúde. Da mesma forma, nós temos que reprimir de forma veemente o comportamento do governador do estado de São Paulo agora no fim da pandemia, dizendo que precisava tirar 10 dias de férias com a família porque estava cansado, e aí viaja para Miami quando o grosso dos brasileiros estão sofrendo com a pandemia no aspecto social e econômico, inclusive de saúde. Imagina só se numa batalha que está durando já 10, 11 meses, o general que comanda o exército diz: não, eu estou cansado, eu vou tirar 10 dias de folga com a família e vocês fiquem aí na batalha que daqui a pouco eu volto para reconduzir o processo nessa batalha. Então, uma postura totalmente equivocada. Ainda bem que ele reconheceu o equívoco, logo depois voltou de Miami para o Brasil e pediu desculpas publicamente, era o mínimo que se esperava do governador do estado de São Paulo, João Dória. Entretanto, o Butantan e o próprio governo do estado de São Paulo estão com uma abordagem em relação à Coronavac de marketing muito equivocada. A comunicação do Butantan e do governo do estado de São Paulo com a população é muito equivocada. Já prometeram divulgar essa eficácia 2 vezes, agora a terceira no dia 7 de janeiro, e jogaram um balde de água fria na expectativa das pessoas que querem saber. Só quem não está ansioso com a vacina é o ministro da Saúde, Pazuello, parece que anda tomando medicação controlada para controlar a ansiedade, porque o povo brasileiro está ansioso, querendo a vacina para começar a sair desse problema que é a pandemia. Então, jogaram um balde de água fria por 2 vezes, convocando coletiva de imprensa e não divulgando os dados, né? Aparentemente, os dados de eficácia da Coronavac ficaram abaixo de 90% no Brasil, e aí o presidente da República completa o balde de água fria, dizendo: parece que aquela vacina lá da China, aquela vacina não teve a eficácia esperada, ficou com a eficáciazinha lá embaixo. Então, isso vai criando um argumento nas redes sociais, um argumento para a população brasileira de que não é importante se tomar a vacina. Na semana passada, o deputado ex-ministro Osmar Terra, bolsonarista de primeira ordem, publica um vídeo que eu inclusive comentei aqui no canal, dizendo que há uma ansiedade muito grande pelas vacinas, que a população já vai atingir a imunidade de rebanho contraindo a doença. Então, quer dizer, são coisas absurdas que o governo federal e o governo do estado de São Paulo estão metendo os pés pelas mãos, e nós não vamos conseguir vencer a pandemia com esse atual cenário. Olha, e parece que o novo coronavírus que está causando a pandemia de Covid-19 é um recado da natureza para as populações mundiais. Aquelas populações que se unirem em torno da defesa, da autodefesa contra esse inimigo comum, é o inimigo da direita, é o inimigo da esquerda, é o inimigo de católicos, é o inimigo de protestantes. Ou seja, quando as populações, aquelas populações que se unirem contra esse inimigo comum, irão vencê-lo. Aquelas que continuarem divididas, aquelas que não tiverem empatia uns com os outros, aquelas populações que tiverem, ao contrário, antipatia uns com os outros e que começarem a brigar dentro da pandemia, serão as populações que mais vão sofrer. Nesse cenário, nós observamos o Brasil da seguinte forma: o Brasil não tem ainda nenhuma vacina aprovada pela Anvisa, o mundo inteiro já tem. O Reino Unido já vai com mais de 500 mil de ingleses vacinados com a vacina da Pfizer, aprovada no Reino Unido. Os Estados Unidos já vão com mais de 1,5 milhão de norte-americanos imunizados com a vacina da Pfizer, aprovada no FDA, e com a vacina da Moderna, aprovada no FDA. Na América Latina, México, Chile, Costa Rica começaram essa semana a vacinar suas populações. A Argentina já aprovou com seu órgão de regulação 2 vacinas para iniciar a vacinação dos argentinos, e o Brasil fica nessa desunião, fica nessa antipatia entre grupos
e não tem um caminho definido para se sair dessa pandemia e proteger a nossa população. Essa é a dura verdade que nós temos que ressaltar nesse vídeo. Eu espero, portanto, ter podido explicar para vocês a relação que existe entre o R0, a taxa de eficácia e a taxa de cobertura vacinal. A minha expectativa pessoal é que a Coronavac tenha uma eficácia entre 78% e 88%, vamos aguardar, mas se ela tiver uma eficácia de 60%, isso significa que com o R0 da Covid-19 em 2, nós precisaremos em torno de 60% a 70% da população vacinada para que nós tenhamos uma proteção eficaz. É necessário, portanto, que se tenha calma, se tenha prudência. O governo brasileiro, a essa altura, deveria já ter um plano elaborado, já deveria estar adquirindo vacinas. E não é apenas uma vacina. O governo brasileiro devia ter na sua prateleira várias vacinas para serem aplicadas em várias regiões desse enorme país continental, baseado em suas peculiaridades. Se a vacina da Moderna, se a vacina da Pfizer exigem conservação a -20 e a -70, que o governo brasileiro adquirisse essas vacinas para as capitais e grandes centros urbanos que têm universidades federais e institutos de pesquisa com freezers que podem conservar essas vacinas. Já a vacina da AstraZeneca, que tem aí uma eficácia média divulgada entre 65% e 70%, e pode ser conservada a temperatura de 2 a 8 graus, deveria estar também na mira para ser distribuída pelo interior do país. E o Brasil não pode de maneira alguma descartar a Coronavac, porque a Coronavac é uma vacina que eu venho repetindo, é a feijão com arroz das vacinas. É uma vacina de vírus inativado, ou seja, eles cultivam esse vírus em laboratório, matam esse vírus com produtos químicos ou temperatura e introduzem esse vírus com uma substância chamada adjuvante para potencializar o seu efeito de estímulo ao sistema imunológico nas pessoas. Ela é uma vacina extremamente segura, muito embora nós saibamos que vacinas de vírus inativados não são vacinas que têm grande nível de eficácia, mas são muito seguras. E se ela tiver uma eficácia já acima de 60% ou 70%, será maravilhoso, porque se nós conseguirmos convencer aqui 65% ou 70% da população faça a adesão à campanha de vacinação, nós teremos conseguido barrar a circulação do vírus, de tal maneira que é urgente que o Ministério da Saúde se posicione e comece a adquirir diferentes vacinas para diferentes realidades regionais do nosso país, porque somente assim nós conseguiremos em 2021 vencer a pandemia de Covid-19. Do contrário, o mundo inteiro vai começar a barrar a circulação do coronavírus em seus países e o Brasil continuará com as rédeas frouxas, com as rédeas soltas, porque não tem uma liderança nacional que assuma o enfrentamento desse problema. Se isso continuar dessa forma, anotem o que eu estou dizendo. Em 2021, o mundo vai se livrar da pandemia, a pandemia vai se transformar numa epidemia brasileira e o brasileiro vai ser isolado do resto do mundo. Nós ficaremos como párias mundiais, inclusive os grandes laboratórios já suspenderam as negociações com o Brasil porque perceberam que é perda de tempo insistir com esse governo negacionista. Por tudo isso é que eu defendo que a gente faça uma reflexão, inclusive você que votou no Bolsonaro, faça uma reflexão que ele definitivamente não é o presidente que nós precisamos. Nós precisamos urgentemente começar a nos mobilizar nas redes sociais que sejam, para que em 2022 a gente tire da presidência da República o Jair Bolsonaro. Que coloque até uma outra pessoa de direita, não tem problema nenhum. Nós não podemos ter um irresponsável e um negacionista à frente da presidência desse país. Um forte abraço a todos, bom final de semana. Se gostou do vídeo, dá uma curtida, deixa teu comentário, tua crítica. Até a próxima.